Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos continuar expondo esse capítulo. Um capítulo com muitos desafios para nós. Por causa da temática. Semana passada a gente falou sobre um assunto que não é tão usual, não é tão comum ser tratado no púlpito, mas que faz parte da palavra de Deus e nós tratamos. Algumas pessoas ficam um pouco sem graça, sem jeito diante desse assunto, mas a gente precisa tratar sobre ele. A gente falou sobre a importância da intimidade entre o casal e como isso impacta a nossa espiritualidade, impacta os nossos casamentos, impacta a nossa vida. E hoje nós vamos expor uma outra realidade, que também precisa ser tratada. A gente vai ler do verso 7 até o verso 9. Eu quero ler com você, nesse momento, a palavra de Deus, que diz assim: Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro de outro. E aos solteiros ou aos não casados e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, guia-nos pelo Teu Espírito a verdade revelada da Tua Palavra e ajuda-nos a nos submetermos a ela em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado aqui, a partir dessa epístola de 1 Coríntios, que a sabedoria das Escrituras ela deve moldar a nossa mente. Nunca a sabedoria deste século. E a sabedoria de Deus ela deve moldar não só aquilo que nós entendemos a respeito do casamento, mas também a maneira como aqueles que não são casados devem viver. Nós estamos acostumados a ver as coisas como o mundo vê. E isso tem gerado muita confusão no meio da igreja. Nós precisamos aprender a enxergar a realidade a partir das Escrituras. Isso vale para os casados, como nós vimos na semana passada e já vimos em algumas outras oportunidades. E isso vale também para os não casados. É bem verdade, meus irmãos, que talvez pela característica da nossa igreja, grande parte dos membros da nossa igreja são casados, a gente fala muito sobre a importância do casamento. E nós temos em alta conta, eu particularmente, como pastor, esse é um tema que me é muito caro. Porque nós vivemos em um mundo que tem rejeitado a vida de casamento, tem rejeitado aquilo que é revelado na palavra de Deus sobre a vida em família, tem rejeitado os padrões e os princípios de Deus. Mas isso pode gerar algum tipo de, talvez, equívocos, quando a gente enfatiza um pouco demais a vida de casados. Isso é uma realidade em algumas igrejas, na qual parece que a vida plena é a vida de casado. Se você está solteiro, você é um cristão incompleto. Algumas igrejas passam esse pensamento, passam essa ideia. E essa não é de forma alguma aquilo que a gente deseja passar para os nossos membros. É claro que o casamento, ele é sim o padrão de Deus de maneira geral, mas há aqueles que não se casarão, há aqueles que não estão casados. E essas pessoas não são de forma alguma cristãos incompletos, cristãos menos dignos, cristãos menos maduros. São também cristãos criados à imagem de Deus, e que devem viver para a glória de Cristo e viver para o bem do reino. E esse, às vezes, é um problema.
em algumas igrejas. Às vezes a gente se pergunta assim, o que a gente faz com os solteiros? O que a gente faz com os não casados? Onde a gente encaixa eles? Às vezes algumas pessoas se sentem até um pouco deslocadas dentro da igreja. E a minha preocupação é que talvez algumas pessoas possam se sentir assim na nossa igreja, porque somos uma igreja de maioria de pessoas onde são casadas. Mas não deveria ser assim. E eu não desejo que assim seja. Então a gente precisa pensar também como viver a vida de não casado para a glória de Deus. E aqui esse termo, na versão que nós usamos, está traduzido como solteiros, mas a melhor tradução para essa palavra seria não casados, porque não é apenas para aqueles que estão solteiros, que não foram casados ainda, que não se casaram, mas também embarca aqueles que estão viúvos ou que foram abandonados no seu casamento e que no momento estão solteiros, estão não casados, então é um grupo maior do que simplesmente os solteiros, é para eles que Paulo está falando. E nós precisamos olhar também, não somente aprender como viver como casados para a glória de Deus, mas também precisamos aprender como viver como solteiros para a glória de Deus. Como podemos viver na condição em que nós estamos para a glória de Deus. Na semana passada a gente falou um pouco sobre casamento, hoje a gente vai falar um pouco sobre solteirice e regular o nosso entendimento sobre esse assunto, porque muitas das vezes nós que estamos casados podemos colocar uma pressão indevida sobre essas pessoas. Podemos colocar uma pressão de que talvez eles não sejam crentes plenamente, podemos colocar uma pressão que talvez leve eles a se precipitarem em alguns assuntos e entrarem em casamentos ruins. Então a gente precisa, como igreja, compreender o que a palavra de Deus nos tem a falar sobre esse assunto. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que os não casados são uma enorme bênção para o reino de Deus. Não é só no casamento que o nosso pensamento tem sido secularizado, né? Nosso pensamento sobre o não casamento também. Sobre aqueles que vivem em estão solteiros ou estão não casados. Muitas das vezes, como cristãos, podemos pensar que a vida do homem ou da mulher não casada é algo inferior ou impróprio. E essa não é a realidade, desde que essa vida seja vivida de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. A Bíblia ela não dá as diretrizes apenas para os nossos casamentos, dá diretrizes para a nossa vida por completo. Os não casados não estão em um estado desesperador e horrível, do qual eles precisam sair o mais rápido possível. Há algumas pessoas que pensam assim, né? Se você passou dos 30 e está solteiro ainda, cuidado, você vai ficar para a titia. Você precisa sair dessa situação o mais rápido possível. Você precisa mudar o seu status civil o mais rápido possível, porque o tempo está passando, e enquanto o tempo está passando, a sua vida está passando e você está vivendo nessa condição. Todo mundo está casando do seu lado, todo mundo já arranjou um par, todo mundo já está tendo filho, e você ainda está aí parado, estagnado na sua vida. Meus irmãos, esse não é um estado desesperador e horrível do qual nós precisamos sair a qualquer custo. Não é isso que Paulo nos diz na sua palavra. Paulo, na verdade, ele afirma no verso 7, como nós lemos, gostaria que todos os homens fossem como eu. E como Paulo era? Paulo era celibatário. A gente não sabe muito bem se Paulo já havia sido casado em algum momento, e se ele era celibatário porque agora a sua esposa havia falecido e ele era um viúvo e ele decidiu não se casar. A gente não sabe se a esposa de Paulo o abandonou quando ele se converteu. A gente não sabe se Paulo nunca foi casado, o que talvez não seja tão provável, porque Paulo era um rabino respeitado na sua época, e naquele período, geralmente, os rabinos respeitados eram casados, mas a Bíblia não fala muito bem
O que aconteceu com Paulo? Se ele nunca foi casado de fato, se ele já foi casado e agora era viúvo, se a esposa dele abandonou, a gente não sabe, a Bíblia simplesmente não conta para nós. A gente sabe que Paulo, nesse momento da sua vida, enquanto ele escreve 1 Coríntios, provavelmente após a sua conversão, Paulo manteve-se na condição de alguém que não é casado. E olha que interessante o que Paulo diz. Ele não olha essa posição como algo inferior. Ele não olha a posição dessas pessoas e diz, vocês são pobres coitados que precisam mais rápido encontrar alguém para casar. E às vezes, algumas igrejas têm aquele irmão que acha que tem o dom de arranjar casamento, né? Que graças a Deus não é o caso na nossa igreja, mas você já participou de igrejas maiores, sempre tem aquele irmãozinho que quer juntar os outros, já perceberam? Sempre tem aquele irmão que, se tem duas pessoas solteiras na igreja, parece que ele vai... Não pode ver isso, as pessoas têm que se casar, elas têm que se juntar. Isso não é um dom bíblico, tá, gente? Não está lá. Dom de casamenteiro. Isso, na verdade, às vezes é bem constrangedor e chato, tá, gente? Então, não seja essa pessoa. Mas Paulo não está dizendo sobre os não casados, que eles vivem em um estado de espiritualidade inferior. Paulo diz, na verdade, que ele gostaria que todos fossem como ele. Paulo gostaria que todos fossem como ele. Por quê? Se a gente pegar um spoilerzinho de alguns versos na frente, olha comigo o verso 32 e o verso 33. Olha o que Paulo vai dizer. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, olha aqui aí, quem não é casado, cuida do quê? Da própria vida? É o que está escrito aí? Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. De como agradar a esposa. E assim está dividido. O que Paulo está dizendo é, aqueles que estão solteiros, eles podem dedicar todo o seu tempo à obra do reino, ao Senhor, à vida do reino, ao ministério, diferente dos casados. Aqui na nossa igreja nós temos muitas pessoas casadas, e talvez você se sinta até incomodado na sua condição de casado, porque você olha e fala assim, caramba, eu queria estar fazendo mais coisas na igreja, mas eu não posso. E é verdade, você não pode. E isso não é um problema, porque agora você tem um ministério. Como um homem casado, como uma mulher casada, agora você tem um ministério fora da igreja, o qual Deus deseja que você se dedique a ele. E, obviamente, você não vai conseguir se dedicar à obra, ao ministério, à igreja, como uma pessoa solteira pode se dedicar. E se você se casou, e isso não afetou em nada a maneira como você serve na igreja, provavelmente você está negligenciando o seu casamento. Então, Paulo, por que ele deseja que as pessoas sejam igual a ele? Não, porque Paulo não é aquele cara do tipo assim, eu estou solteiro, então eu quero que todo mundo seja solteiro igual a mim. Fiquei pra titia, não consegui arrumar um casamento, então eu quero que todo mundo também não seja feliz arrumando um casamento. Não, obviamente não é isso que Paulo está falando. É porque ele sabe que aqueles que não estão casados podem dedicar maior tempo à obra do Senhor, podem dedicar os seus recursos, a sua força, a sua energia, o seu tempo. Aqueles que estão casados não podem, eles estão divididos. O tempo deles é limitado. E isso é interessante, porque os não casados eles têm muitas formas de servir ao Senhor. Eles têm mais liberdade para servirem no ministério. Muitas das vezes, inclusive, nós isolamos os não casados como se eles fossem um problema a ser resolvido dentro da igreja. Como se, porque eles não têm um par, eles não estão aptos para servir. E é interessante como a gente vê isso, né? Muitas das vezes nós damos preferências por pessoas que são casadas para assumirem ministérios, para estarem à frente de alguma liderança, e acabamos sobrecarregando essas pessoas nos seus ministérios, quando Paulo diz que
justamente aqueles que estão solteiros são aqueles que deveriam estar engrossando o caldo do ministério. Isso é interessante, a maneira como nós pensamos algumas coisas. Como se o fato da pessoa estar casada significasse que ela é mais sábia ou mais santo. Isso não é realidade. Tem muita gente casada e tola. Tem muita gente casada e ímpio. E é engraçado porque o pensamento de Paulo é o contrário. Aqueles que estão na situação de não casados, eles têm justamente mais tempo para servir. Tem mais disponibilidade para servir ao Senhor. E nós, às vezes, por conta de um pensamento equivocado, achamos que não, como estão solteiros, não estão aptos para servir. Não podem ainda assumir alguma coisa dentro da igreja porque estão solteiros. Não estão casados. E, na verdade, o que a gente faz, às vezes, acaba sobrecarregando alguém que é casado com o ministério. Às vezes, a gente não tem outra opção mesmo, não tem gente disponível. Às vezes, as pessoas, de fato, têm uma inclinação, um dom que Deus deu para ela liderar alguma área ou servir em algum local específico. Mas, de fato, ainda assim, essa pessoa terá o seu tempo dividido. Como eu falei, os não casados, eles deveriam estar compondo esse grosso do serviço ministerial. Muitas das vezes nós os deixamos de lado. Os deixamos à parte do ministério na igreja. E, meus irmãos, aqueles que são solteiros, aqueles que são viúvos, aqueles que talvez tenham sido abandonados pelo seu parceiro no casamento, não são um problema. Eles podem trazer problemas, sim, se não estiverem vivendo vidas santas, mas os casados também podem trazer problemas no meio da igreja, se não estiverem vivendo vidas santas. E Paulo vai falar sobre isso mais à frente. Mas eles não são necessariamente um problema que a igreja deve resolver a qualquer custo. Como se fosse um incômodo, uma pedra no sapato, como se fosse um leproso, um esquisito no nosso meio que precisa se casar o mais rápido possível, ou então ele é um ímpio, uma peça sobressalente, que a gente não sabe o que fazer com ela, a gente não sabe aonde encaixar, aonde a gente vai colocar essa pessoa. Mas esses irmãos que estão nessas condições, nessa condição, são pessoas valiosas ao nosso Deus. Que estão em uma situação que deve ser aproveitada para a glória de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você nesse momento se você não está casado, não se cobre excessivamente. Não coloque um peso sobre você mesmo. Muitas das vezes, nós como igreja colocamos um peso sobre essas pessoas. E muitas das vezes essas próprias pessoas colocam um peso sobre si mesmos. Acham que eles são um problema para a igreja. E essa não é a realidade. Não é de modo algum essa forma que nós deveríamos vê-lo. Porque o que define o seu valor não é se você é casado ou não. O que define o nosso valor é o fato de nós termos sido feitos à imagem de Deus, e não o fato de estarmos casados ou solteiros. Você não tem mais ou menos valor porque você está num relacionamento, porque o seu estado civil é um ou é outro. O nosso valor reside no fato de que nós somos criados à imagem de Deus. A igreja precisa parar de ver os não casados como um problema a ser resolvido, ou até mesmo impedi-los de servir plenamente no ministério, como se fossem pessoas menos aptas. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo jamais poderia ter servido como ele serviu. Muitas das vezes fazemos comentários desnecessários e elevamos o casamento, que é algo bom, que é algo desejável. Mas às vezes elevamos o casamento a um patamar como se somente as pessoas casadas fossem verdadeiros cristãos. Como se somente as pessoas casadas
e com filhos fossem plenamente, experimentassem plenamente a vida espiritual. Isso é um equívoco, meus irmãos, mas é um tipo de pensamento que está presente. É um tipo de pensamento que muitas das vezes tem causado constrangimento, confusão, e tem empurrado muitas pessoas para maus casamentos, para casamentos precipitados, para casamentos com descrentes. Porque eu preciso casar a qualquer custo. Eu preciso encontrar alguém. E nesse desespero, a pessoa vai para a primeira pessoa que dá uma atenção. Para a primeira pessoa que dá um pouco mais de estar disponível. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Na ressurreição, meus irmãos, como o Senhor Jesus nos ensina, nós não nos casaremos. E seremos completos. Pelo menos é o que Cristo nos ensina na sua palavra. Quando formos ressurretos, não casaremos e não nos daremos em casamento. E não seremos menos humanos ou incompletos por causa disso. O próprio Jesus não foi casado durante seu ministério terreno. E nem por causa disso ele foi menos humano. Ou inferior, de alguma forma. Então nós precisamos parar de ver as coisas dessa maneira. Ao invés de focar nas dificuldades de se estar solteiro, como a gente faz muitas das vezes, aqueles que estão solteiros, né? Ah, mas é muito difícil, eu queria ter alguém do meu lado, eu me sinto muito sozinho. Nós deveríamos, na verdade, focar nas vantagens enquanto estamos assim. Talvez daqui a pouco a sua situação mude. Talvez daqui a pouco Deus mande um varão abençoado, uma varoa abençoada na sua vida. Mas o que nós precisamos fazer é focar naquilo que Paulo chama de uma vantagem para aqueles que não estão casados. Olha a situação em que você está, olha o momento de vida que você está, e enquanto você está nessa situação, não viva para si mesmo, viva para o Senhor. Dedique-se à obra, dedique-se ao serviço no ministério, e eu digo para vocês, eu olho para o meu tempo de solteiro com muito arrependimento. Calma, eu vou explicar o que eu estou dizendo. Não, calma, Jéssica, tudo bem. Não é que eu tenha me arrependido de estar casado, não. Muito pelo contrário. É porque eu olho para esse tempo da minha vida e eu digo assim, poxa, eu queria ter feito mais. Se eu pudesse voltar lá na minha adolescência, eu talvez teria servido mais ao Senhor. Eu teria feito mais coisas que hoje eu não posso fazer, porque eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com a minha esposa e com as minhas filhas. Eu não tenho mais tempo. Hoje, eu leio menos livros do que eu lia quando eu era solteiro. Eu teria estudado mais. Eu teria me capacitado mais. Eu teria talvez ido para obras, viagens missionárias que hoje eu não consigo fazer. Eu não posso sair de casa, ficar um mês longe de casa para servir em algum campo missionário. Mas quando eu era solteiro eu podia, eu tinha o tempo, eu tinha a vitalidade e eu não fiz. Eu poderia ter servido mais ao Senhor, me dedicado mais ao Senhor, mas eu não fiz. E graças a Deus, hoje eu sou casado e não me arrependo desse casamento. É uma bênção na minha vida, mas se eu pudesse aconselhar hoje aqueles que estão solteiros, ou talvez aqueles que estão viúvos, meus irmãos, não olhe para isso como um problema no qual você tem que ficar se lamentando e dizendo, nossa, como é ruim estar nessa condição, não vejo a hora de casar. Não, aproveite esse tempo para o Senhor. E talvez no meio do serviço que você estiver fazendo para o Senhor, você vai encontrar o seu varão, a sua varoa. Eu conheço alguns casais que encontraram o seu parzinho de meia ali, num trabalho missionário. E se casaram, vivem uma vida feliz hoje. Então, dedique ao Senhor essa parte da sua vida. Esse não é um momento que você tem que sair o mais rápido possível dele. Como se fosse um problema, uma condição inferior. Talvez daqui a pouco a sua situação venha a mudar, mas enquanto esse dia não chega, use a sua vida, o seu tempo, a sua energia para um serviço alegre no Senhor. Alegre-se no Senhor na situação em que você está. Use o seu tempo, o seu vigor
para servir a Deus. Há muitos não casados que foram servos e servas fiéis ao Senhor. Vocês conhecem John Stott? Famoso pregador, escritor. Foi, no século passado, eleito pela revista Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Se não me engano, ele chegou a ser conselheiro da rainha da Inglaterra. Ele viveu o celibato, optou pelo celibato, porque ele entendeu essa passagem. E ele entendeu que ele seria mais útil ao reino de Deus se ele permanecesse solteiro. Por outro lado, há muitos casados que arruinaram seus casamentos por causa do ministério. Talvez você já tenha ouvido falar de George Whitefield, junto a John Wesley, um grande avivalista na Inglaterra também, durante o século XVIII, XIX, se eu não me engano. Ele reclamava da sua esposa como se ela fosse um fardo para o seu ministério. Ele viajava muito, pregando o evangelho, e ele dizia que a sua esposa era um fardo. Talvez ele não devesse ter se casado. Mas o que Paulo diz para nós é que tanto o não casado como o casado não é apenas uma questão de opção. É um dom que Deus dá a cada um. Estar casado é um dom. Estar solteiro, ser como Paulo nesse caso, optar pelo celibato, é um dom também, dado por Deus. Não é para todas as pessoas. Paulo deseja que todos sejam como ele, mas ele sabe que nem todos são. Ele sabe que nem todos têm condições de viver como ele. E por isso, Paulo diz que aqueles que não estão casados devem viver uma vida de santidade. Verso 8, ele diz aos não casados e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado que eu também o vivo. Seria bom, mas ele sabe que nem todos têm condições e capacidade de viver assim. Por isso ele vai dizer, no entanto, aliás, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em pecado. Como a gente falou na semana passada, Paulo sabe que Deus nos fez os seres humanos com desejos e necessidades sexuais. E que, como todas as outras necessidades que nós temos como seres humanos, elas podem ser atendidas de modo legítimo, dentro do casamento, ou de modo ilegítimo. Por isso Paulo diz, se você não tem esse dom, e se você não consegue dominar os seus desejos, então se case. Não imponha sobre você um celibato forçado. Isso só causa problema, constrangimento, frustração, dor. Paulo sabe que nem todo mundo tem a capacidade ou o dom de viver como ele. E nesse caso é melhor que se case. Paulo, ele, ao desejar que os solteiros permaneçam nessa condição, ele não está incentivando a igreja a uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para servir. A solteirice, a condição de não estar casado, não deve ser visto como a oportunidade para viver mais livre, para ter mais dinheiro para gastar consigo mesmo, mais dinheiro para poder viajar, ou não ter uma outra pessoa para encher a sua paciência. Aqueles que estão solteiros, segundo a palavra de Deus, não deveriam viver para si. Deveriam viver para o Senhor, servir ao Senhor, ter prazer em se gastar na obra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você possa conhecer alguém que está nessa condição. Talvez você esteja nessa condição hoje, uma pessoa que não está casada. Talvez você possa conhecer alguém que está nessa condição, está desesperado para arrumar um casamento, o mais rápido possível, está com medo. Que você possa entender que esse momento é uma oportunidade que Deus nos dá para servir mais e melhor ao Senhor e ao seu reino com pureza.
A nossa sociedade parece dizer que só é feliz quem está livre para fazer o que quiser, para dormir com quem quiser, quando quiser, a hora que quiser. Essa é a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade. Mas a nossa resposta não pode ser o extremo oposto disso e dizer que só é feliz quem é casado. Se você é alguém que consegue manter a sua chama sob controle, os seus desejos sob controle, a solteirice pode sim ser vivida de forma alegre e plena no Senhor. Você pode viver para a glória do Senhor. Às vezes, nós tratamos os não casados como uma bomba relógio, né? Principalmente os mais jovens. Como se eles fossem uma bomba relógio que a gente não consegue controlar e que a qualquer momento vai explodir. Mas não é exatamente assim. O que a gente precisa ensinar é tanto os casados quanto os não casados sobre pureza, domínio próprio, controle. Os não casados precisam viver em pureza, precisam ter domínio próprio, precisam ter controle dos seus próprios desejos no espírito, assim como os casados. Nós devemos ensinar as pessoas a terem domínio próprio. Isso para o adolescente, cheio de hormônios, isso para o jovem solteiro que já passou dos 30, isso para os divorciados, ou para aqueles que foram abandonados, isso para os viúvos. Porque olha só, essa mensagem é para nós hoje também, porque talvez você esteja casado hoje, mas a não ser em situações muito raras, em que o casal morre praticamente ao mesmo tempo, talvez em algum momento você vai se tornar viúvo também. Ou viúva, se você não for primeiro. Vai depender de quem vai primeiro. Mas se você está casado hoje, um dia, se o Senhor não voltar antes, nós podemos passar pela viuvez. E aí? Acabou a vida? É claro que é um momento de tristeza e dor. É claro que é um momento de luto e difícil. Mas não é um momento em que a nossa vida acabou. É um momento que, segundo Paulo está dizendo, também deve ser usado para a glória de Deus. É um momento em que você pode dedicar mais o seu tempo ao Senhor. Dedicar os seus recursos ao Senhor. Dedicar a sua energia no serviço ao Senhor. Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, ela não está dizendo que qualquer um será uma boa companhia, né? Às vezes a gente tem aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, né? E às vezes nesse afã de vencermos a nossa solteirice, a gente acaba indo para algumas más companhias. Quantas pessoas têm sofrido com o pensamento de que vão ficar para titia, que o tempo está passando, e se lançam em qualquer relacionamento ruim. Se lançam na primeira pessoa que dá um sorriso e parece que vai tratar com um pouco mais de carinho, dá um pouco mais de atenção. E isso é um problema. Uma pessoa que não é casada não é uma pessoa incompleta e sem plenitude, ou não é um peso e um problema. Nós não podemos passar a ideia de que os solteiros e os não casados, de alguma forma, não se encaixam na nossa comunidade. Eles têm muito a oferecer para a nossa comunidade, especialmente no serviço. Paulo vê essas pessoas como dádiva e não como um problema. Paulo vê essas pessoas que hoje estão nessa condição como uma dádiva de Deus, como pessoas que podem abençoar. Tanto o casamento quanto a solteirice são dádivas, são bênçãos de Deus. Ambos têm os seus privilégios e têm as suas dificuldades.
Ambos têm as suas limitações, ambos têm os seus privilégios. Mas nós não deveríamos passar a ideia de que se alguém está solteiro, essa pessoa é menos completa, é um cristão inferior. Se fosse assim, o que seria das nossas crianças, dos nossos viúvos, o que seria daqueles que estão solteiros nesse momento, seja por alguma questão circunstancial, ou seja mesmo porque tem um dom da parte de Deus. Não sente desejo, não sente atração, não sente vontade. Está bem sem estar casado, não sente a necessidade e o desejo sexual, está satisfeito em Cristo. Esse é o dom do celibato. É a pessoa que não tem a necessidade, não sente o desejo, a necessidade, ela está bem. Se esse for o seu caso, você não deveria se casar. E se for o contrário, você deveria estar casado, procurar, sim, colocar diante do Senhor, buscando alguém para satisfazer. Alguém, não só satisfazer os seus desejos, mas alguém que você vai compartilhar a sua vida. Alguém que estará com você ao seu lado, que vai permanecer até o último dia da sua vida ao seu lado. Mas talvez você poderia se perguntar, mas essas pessoas não ficarão sozinhas e solitárias? Não. Paulo não se casou. E ele, em muitos momentos, não estava sozinho. Ele tinha os seus companheiros, os seus amigos, os seus irmãos de fé. Jesus, ele não se casou, mas ele não estava só. Nós temos uma família da fé. Nós temos irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado. Podemos ser pais espirituais. A Bíblia não diz que gerar filhos espirituais é um prêmio de consolo, por exemplo, para aqueles que não podem ter filho. É uma bênção também, é algo que a gente deveria desejar. O próprio Jesus, Isaías 53, fala de Jesus como aquele que verá a sua posteridade e se alegrará. E até onde a gente sabe, Jesus não teve filho, né? Jesus não se casou, ele não teve filho. Então, como assim ele verá a sua posteridade e se alegrará? São seus filhos na fé. Nós lemos o texto aqui hoje, na abertura do nosso culto, que Deus faz o solitário viver em família. A igreja é o lugar de acolhimento, de cuidado, para esses que ou viverão um celibato durante a sua vida, ou para esses que no momento estão vivendo isso. E eu quero encerrar trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Aos que não estão casados, vivam para a glória de Deus. Vivam para o serviço alegre do Senhor. Não fique pensando o tempo todo que somente quando você encontrar um par, você será verdadeiramente completo ou feliz. Viva esse tempo que você tem diante do Senhor. Se você deseja se casar, coloque isso diante de Deus. Mas aproveite esse tempo que você tem solteiro para se preparar para o seu casamento, sim. Ser uma pessoa casável, sim. Mas também para servir. Não fique desesperado e buscando um parceiro ou uma parceira a qualquer custo. Isso muitas das vezes é muito problemático e demonstra até mesmo uma idolatria que nós podemos ter a respeito do casamento, a respeito de relacionamentos. Que nós só seremos verdadeiramente felizes quando eu estiver ao lado daquela pessoa. Isso é idolatria, meus irmãos. O único que é capaz de nos preencher plenamente é Cristo. Se você não deseja se casar, talvez você esteja aqui e pensando, Mateus, mas eu não desejo me casar, o casamento é só problema. Mas você não consegue se controlar?
e viver em pureza, talvez você precisa rever isso e buscar um casamento. Mas, no seu tempo de solteiro, você precisa buscar a santidade. A solteirice não deve ser uma desculpa para o pecado. Enquanto eu não encontro a pessoa certa, eu me divirto com as erradas, né? Já diz o ditado popular aí. Não, meus irmãos, óbvio que não. Nós somos chamados a viver em santidade, quer seja casado, quer seja solteiro. Viver em pureza, em domínio próprio, controlando as nossas paixões, e nós fazemos isso à medida que nós nos enchemos do Espírito Santo. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais domínio próprio nós teremos. Às vezes nós achamos que nós somos criaturas que a gente não tem controle sobre as nossas paixões, desejos, necessidades, emoções, sentimentos. Nós estamos à mercê deles. Eles nos controlam. Não é essa a visão do ser humano que a Bíblia nos traz. A Bíblia nos diz que nós somos criaturas capazes de controlar as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos impulsos. E nós somos capazes de fazer isso quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, quanto mais perto de Cristo nós andamos, quanto mais para o Senhor nós olhamos, quanto mais nós mortificamos o nosso velho homem, quanto mais nós nos esvaziamos da nossa velha natureza e nos enchemos da nova natureza, que é a semelhança de Cristo Jesus, quanto mais o nosso pensamento é renovado pela palavra de Deus, mais nós somos capazes de controlar os nossos impulsos pelo Espírito Santo, os nossos desejos. Isso vale para os solteiros, mas vale para os casados também. Aos que são casados, um dia você enfrentará a viuvez. Como eu falei, se você não for o primeiro, você vai enfrentar a viuvez. E a vida não vai acabar por conta disso. Quando esse momento chegar, meus irmãos, use-o para a glória de Deus, não para uma vida imoral, não para viver para si mesmo, mas para viver para o Senhor. Os não casados não são um tipo de crente defeituoso ou incompleto, ou pessoas que estão em risco constante. Não. O casamento, de fato, é uma regra geral para a humanidade. Mas não é isso que faz de nós pessoas completas ou mais piedosas. Você não vai ser mais santo por conta do seu casamento. Embora, sim, o casamento possa ser um instrumento de Deus para a nossa santidade, para nos fazer crescer em santidade. Muitas das vezes, a nossa esposa ou o nosso esposo vai ser a navalha de Deus para cortar certos pecados na nossa vida, ou para nos fazer crescer em maturidade e crescer a imagem de Cristo. Mas não é necessariamente o casamento que vai fazer pessoas mais piedosas. O que importa é que esteja como estejamos, que nós possamos viver para a glória de Deus. Porque há muitos casados e muitos não casados que vivem para si mesmo e não para o Senhor. Mas quer nós estejamos em um relacionamento, casados com filhos, quer nós estejamos solteiros, viúvos, divorciados, que a nossa vida seja para o Senhor e não para nós mesmos. Que nós possamos viver para a glória de Deus. E que a gente possa enxergar essas pessoas que estão nessa condição de não casados como cristãos dignos, não como pessoas inferiores e que precisam encontrar alguém a qualquer custo, mas como pessoas que têm um valor grandioso para o reino de Deus. Como pessoas que têm uma grande vantagem no serviço ao Senhor. Então, se você está nessa condição, meu irmão, use esse tempo para viver para a glória de Deus. Não fique o tempo todo desesperado, eu preciso encontrar alguém o mais rápido possível.
mas use esse tempo para viver para o Senhor, para o seu serviço e para a glória dele. E nós, meus irmãos, que não sejamos aquelas pessoas chatas o tempo todo. E aí, quando você vai casar? O tempo está passando, hein? Vai ficar para o titi, vai ficar para a titia. E aí, quando que... Não seja essa pessoa, meus irmãos. Mas que nós possamos entender que tanto os casados quanto os não casados são bênçãos para a nossa igreja, cada um no seu contexto, como eu falei, com os seus privilégios, com os seus desafios, mas plenos no Senhor, porque o nosso valor está em Cristo e não no nosso estado civil. Quero orar com vocês. Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado porque no meio da Sua igreja o Senhor nos dá gente de todo tipo, em diferentes condições, circunstâncias, e cada um tem o que contribuir para o Seu reino. Nos ajude a sermos uma comunidade, de fato, onde compreendermos o valor de cada um, por quem eles são em Cristo. Que aqueles que não estão casados encontrem satisfação no Senhor e alegria em Ti para servir, entender que a vida deles não pertence a si mesmo, mas que eles têm uma grande oportunidade, um privilégio de servirem mais ao Senhor. Até o dia em que talvez essa situação mude. E se ela não mudar, que ainda assim eles entendam que Cristo é suficiente para eles. Que o Senhor nos ajude, como uma comunidade de fé, a abraçar as pessoas ao nosso redor, para que elas não se sintam sós. Porque somos uma família. E que o Senhor abençoe cada pessoa, em cada situação, quer seja casado, quer seja não casado. Que não venhamos a viver para nós mesmos, mas para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.